Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra aqui nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. É a liturgia referente ao dia 27 de maio de 2026, quarta-feira, 8ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor é verde. Então, quando começa o tempo comum, nós sabemos que a cor é verde. A missa é a escolha neste dia, porque pode ser em memória a Santo Agostinho de Cantuária, bispo, memória facultativa. Nesse caso aí, a cor é branca. Primeira leitura de hoje é a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticar um amor fraterno, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor de erva, e secou-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o 147 na Bíblia Vulgata, ou 147b na de Jerusalém. Versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 19 ao 20, o refrão é o 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida
em resgate por muitos. Veio dar sua vida em resgate por muitos, em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem, vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre o Evangelho, Marcos capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Vou passar para vocês, primeiramente, uma reflexão, uma explicação do livro Palavra e Vida. São muitas as lições para um só dia e os discípulos não podem aprender tudo de uma só vez. Jesus precisará ter paciência e repetir mais de uma vez a explicação. Não entendiam que Jesus se dirigia para Jerusalém, onde nada de bom o esperava, muito menos que ele desse já por resolvido que ia morrer de última hora, de uma forma ruim. Tão fechados tinham os ouvidos que os zebedeus continuavam pensando em sentar-se na glória com Jesus. Mas Jesus não se importa e volta para a lição que estava dando, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Hoje a ação é para nós. Então aí a explicação. Os discípulos, os apóstolos ainda pensavam num Deus terreno, queria ser um rei na terra para trazer a paz a Jerusalém, um novo governo, um reino humano, político. E não era. Jesus era um rei espiritual, foi para o céu. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma explicação para Marcos 10, versículos do 32 ao 45.
O medo se apodera dos discípulos, que assustados seguem o mestre. Desta vez o caminho é para Jerusalém, centro do poder que vai matá-lo. Trata-se do terceiro anúncio da paixão, morte e ressurreição. Momento de tensão. Os discípulos, no entanto, continuam buscando honras terrenas, sinal de que ainda não compreenderam que tipo de Messias é Jesus, isto é, aquele que dá a própria vida pelos outros. Jesus será batizado com batismo de sangue a ser derramado em sua morte na cruz. Mas é pela cruz que ele vai chegar à glória. Jesus aproveita o ensejo para outra vez instruir os seus discípulos sobre um ponto essencial e que, por ora, não entra na mentalidade dos 12 apóstolos. Entre os cristãos, os chefes devem ser servos de todos, a exemplo de Cristo. Esta é a lição que Jesus deixa para os apóstolos. Vamos aos santos do dia, porque os santos aprenderam essa lição. Santo Agostinho de Cantuária é santo do dia 27 de maio, de acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. A Grã-Bretanha, evangelizada desde os tempos apostólicos, havia recaído na idolatria após a invasão dos saxões no século V e no século VI. Quando o rei de Kent, Ethelberto, desposou a princesa cristã Berta, filha do rei de Paris, ela mandou que fosse edificada uma igreja e alguns padres católicos fossem celebrar os sagrados ritos. Recebendo a notícia, o Papa Gregório Magno julgou que os tempos estavam prontos para a evangelização da ilha. A missão foi confiada ao prior do mosteiro beneditino de Santo André, Agostinho. Ele partiu de Roma à frente de 40 monges em 597. Fez uma parada na ilha de Larins. As informações sobre o temperamento belicoso dos saxões amedrontaram-no, de tal modo que voltou a Roma para suplicar ao Papa que mudasse de programa. Para encorajá-lo, Gregório nomeou abade e, pouco depois, para fazê-lo dar um passo decisivo, apenas chegando a Gália, fez que fosse sagrado bispo. A viagem correu igualmente em breves etapas. Por fim, Agostinho e companheiros chegaram à ilha britânica de Thanet, onde o rei, movido pela boa esposa, foi pessoalmente encontrá-los. Os missionários aproximaram-se do cortejo real em procissão ao canto de ladainhas, segundo o ritual introduzido em Roma. O rei acompanhou os monges até a residência em Canterbury, no meio da estrada entre Londres e o mar, onde surgiu a célebre abadia que tomará o nome de Agostinho, coração e sacrário do cristianismo inglês. A obra missionária dos monges teve êxito inesperado, pois o próprio rei pediu o batismo, arrastando com o seu exemplo milhares de súditos a abraçarem a religião cristã católica. Em Roma, a notícia foi recebida com alegria pelo Papa, que expressou satisfação nas cartas escritas a Agostinho. Juntamente com um grupo de novos colaboradores, o pontífice enviou a Agostinho o pálio e a nomeação de arcebispo primaz da Inglaterra. Seguindo as tradições do Papa quanto à repartição de territórios eclesiásticos, Agostinho erigiu outras 2 sedes episcopais, a de Londres e de Rochester, consagrando o bispo Melito e Justo. Consagrando bispos, Melito e Justo. O santo missionário morreu em 26 de maio de 604 e foi sepultado em Canterbury, na igreja que traz o seu nome. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por mim, rogai por nós junto a Jesus Cristo no céu. Santo do dia 27 de maio, São Júlio de Silistra, foi mártir, morreu mais ou menos no ano 302, foi um veterano do exército romano, decapitado em Silistra, atual Bulgária. Júlio de Silistra foi morto, teve a cabeça cortada por recusar-se a sacrificar aos ídolos pagãos.
Santo Eutrópio é do dia 27 de maio, foi bispo e morreu mais ou menos no ano 475. Após ficar viúvo, decidiu se entregar totalmente a Deus. Foi ordenado diácono e mais tarde eleito bispo de Orange, na França. Santo Eutrópio, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. São Bruno de Würzburg é santo do dia 27 de maio. Foi bispo, morreu em 1045, restaurou a catedral de Würzburg, reformou o clero e ensinou as sagradas escrituras ao povo. Santas do dia 27 de maio. Santa Bárbara Kim e Bárbara I, mártires. Morreram em 1839 no continente da Ásia. Elas morreram num cárcere de Seul, na Coreia, durante a perseguição naquele país asiático. A primeira era viúva e a outra uma virgem de 15 anos. Santa Bárbara Kim e Santa Bárbara I, rogai por mim junto a Jesus Cristo no céu, para que eu tenha tudo de bom e consiga estar junto de Deus após essa passagem efêmera pela terra. Santo do dia 27 de maio, São Gonzaga Gonza, mártir, morreu em 1886. Foi servo do rei de Uganda, trespassado pela lança de um verdugo quando era conduzido acorrentado para a fogueira. São Gonzaga Gonza, rogai por mim junto a Deus, junto a Jesus Cristo, rogai por nós. Santo do dia 27 de maio, Santo Atanásio Basecuqueta. Foi um mártir que morreu em 1886. Atanásio Basecuqueta foi guardião do tesouro da Casa Real de Nakivubo, em Uganda, no continente da África. Foi morto com apenas 20 anos de idade por haver abraçado a fé católica cristã. Bem-aventurados do dia 27 de maio são os beatos Edmundo Duque, Ricardo Hill, João Hogg e Ricardo Holliday. Foram presbíteros, ou seja, padres, presbíteros, padres, são palavras sinônimas, e mártires também. Morreram em 1590. Foram mortos durante o reinado de Isabel I da Inglaterra por serem sacerdotes católicos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, que significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, que sabe tudo. Sabe o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Nosso pai ou mãe aqui na terra também dão não para nós filhos. Imagine Deus, que é nosso Pai Celestial. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará na sua glória. Arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Acredite em Jesus como Deus, como de fato ele é. Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, nosso Consolador. Seja batizado, arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como Deus. E nos encontraremos na vida eterna quando Jesus voltar. Não sabemos o dia nem a hora, por isso temos que estar sempre preparados. O apóstolo São Paulo já disse que o sofrimento de agora, você que sofre, você que tem tribulação, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Acesse Paulo Roberto Maciel. Que Deus abençoe a todos.